gente? E aí, meu povo, minhas marmotas? Como é que vocês estão? Estamos quase acabando outubro. Aquele mês que a gente fica... Termina logo, por favor, que a gente não aguenta mais. É desse jeito. E bem-vindos ao Zoom Podcast. Hoje a gente traz aqui um assunto que eu sei que vocês estão doidos para ouvir, porque é uma coisa que está tomando cada vez mais as manchetes dos jornais, né, dos sites aqui do nosso país e do mundo, né, gente? Está virando um problema crônico na nossa sociedade. A gente trouxe aqui um especialista para falar sobre isso, sobre muitas outras coisas também, porque, gente, ele desenvolve um trabalho muito bacana aqui na nossa cidade. Vocês vão saber mais a respeito. Então, hoje, já deixa seu like aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para aquelas pessoas que precisam ouvir, sabe? Aquele coleguinha que fica catando o celular, jogo do tigrinho e etc. Então, você vai mandar esse vídeo para ele e falar, filho, apenas pare. Para de gastar o que você não tem. Tem gente que tá gastando até Bolsa Família, gente, com isso. A situação tá bem crítica. Então, compartilhem esse vídeo para que as pessoas possam se informar melhor a respeito desse assunto, porque hoje a gente recebe aqui o neuropsicólogo Michel Masson. Bem-vindo! Prazer, Marcela. É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho, né, sobre esse tema que tem sido tão debatido, acho que tanto em redes sociais quanto na televisão, na mídia, né, no geral, a respeito dos famosos bets, né, jogos online, e da importância que é a gente conscientizar a população a respeito, né, de como prevenir e qual que é o impacto disso na vida das pessoas que, de certa maneira, eu acho que isso tomou uma proporção muito grande num curto espaço de tempo. Sim. Né? Com certeza. Vai ter mais assunto também, né? Que a gente vai abordar por aí. Né? Tem muita coisa, né? Como você disse, né? Eu sou neuropsicólogo, então eu sou especialista em avaliação neuropsicológica. Eu vou falar um pouco sobre o que é essa avaliação, sobre para quem ela é indicada, o que a gente pode obter com ela, né? Quais são os benefícios de uma avaliação neuropsicológica e quais são as indicações, né? Uhum. Muito bom, gente. Ó, então, antes de você começar a ler na internet, se diagnosticar com os transtornos que... não, eu tenho TDAH, eu tenho transtorno bipolar, eu tenho borderline, eu sou borderline, enfim. Calma, que tem especialista para te diagnosticar, querido. Então, segura aí, vamos lá. A gente vai conversar com o Michel e vai falar a respeito disso. Antes da gente começar, então, esse bate-papo, lembrando vocês a respeito dos nossos patrocinadores aqui do Zoom Podcast, como a TurboCell, que é referência no reparo de smartphones, tablets, notebooks e videogames, a Sorella Aromas, que tem uma infinidade de produtos muito bons, maravilhosos, inclusive Voz da Consciência, providencie para mim. Você trouxe? Ai, maravilhosa, ela trouxe, gente. Depois até o fim do programa a gente mostra, né? Sorella Aromas tem velas, tem home spray, tem água de lençol e muitos outros produtos para você. Que Donuts está aqui com a gente também. Ali pertinho da prefeitura tem um donut te esperando. E tem também a parte de rodízio, tem a parte de bebidas também lá. E a Lateria de Ofélia, que é a melhor lateria da cidade. Tem gelato para pet, toda a renda é revertida para o grupo Só Patinhas de Rua, que cuida de animais abandonados aqui da nossa cidade. E tem para humanos também, gente. Um gelato mais gostoso do que o outro lá na Lateria de Ofélia. E é claro que a gente tem um presente para o nosso convidado, que a Francana Pizzas mandou. Que é uma pizza com tamanho grande, com borda recheada e um refrigerante. É uma delícia, eu adoro, amo pizza. Você vai amar da Francana, que é a melhor pizzaria da cidade. Depois você me conta, você vai gostar. Conto. Gente, já pede lá na Francana. Eu sei que vocês estão assim, nossa, mas cadê os sorteios? Onde está o Eu Quero Zoom? Mandaram no episódio da Jane. Gente, calma, vai voltar. Novembro estaremos de volta com os sorteios também ao vivo aqui no Zoom Podcast, de pizza e de outros itens também. E vem novidade por aí, tá? Então... é isso aí. Se inscreve no canal do Zoom e agora sim a gente começa então a nossa resenha com o Michel. Primeira coisa que eu quero te perguntar sobre essa coisa das bets. Diga. Que a gente vê que realmente, igual você falou, assusta porque começou muito rápido esse vício, né, das pessoas, essa compulsão. Isso tem uma explicação? Teria alguma coisa a ver também com questão de pandemia, Michel? O que você acha? O primeiro ponto que a gente precisa entender é que todo comportamento aprendido ele tem uma recompensa. Então, assim, quando a gente vai falar em vício, né, que não deixa de ser um vício, o vício em jogos, né? Quando a gente vai falar nisso, a gente tem um sistema de recompensa. Então, todo ser humano, a gente nasce com um sistema de recompensa intacto, zero, lindo. E com o passar dos anos, a gente vai estragando ele. Então, assim, quem cria, né, e quem criou os jogos online, os bets que existem hoje,
trabalhou muito em cima de um sistema de recompensa que fosse viciar quem está ali do outro lado da tela fazendo o jogo, certo? Então, assim, você já entrou em algum desses aplicativos ou jogos? Já. Eu até fui entrar em algumas plataformas, falei assim, vou entrar para, né, dar uma olhadinha, ver como que é. E na maioria delas, quando você entra, eles já te dão R$20, R$50, R$100. Tinha um que dava R$100 de bônus para você iniciar o jogo. Então, assim, você está ganhando R$100 para começar o jogo. Esse sistema de recompensa, ele é muito bom porque você já entra com o sentimento de que você já está ganhando. Né? E conforme vai passando o tempo dentro daquele jogo, né, às vezes você ganha 1, 2, 3 partidas e aí você começa a perder. Esse sistema de recompensa ele é muito bom porque ele faz a sua cabeça pensar que aquilo ali é positivo. Então, assim, desde sempre, qualquer comportamento que a gente aprende tem uma recompensa. A recompensa que é utilizada nesses jogos é o quê? O dinheiro e a sensação de ter ganhado. Então, eu acredito que não só o fato da pandemia que nos levou, né, a uma tendência ao vício muito maior, mas o advento da tecnologia ele foi utilizado de uma maneira muito inapropriada. O que antigamente a gente via em mesas de bilhares, cassinos, hoje a gente consegue ver aonde? Na palma da mão, na tela do celular ou no próprio notebook. Então, assim, o fato de ter acontecido a pandemia, de ter tido esse período em que a gente ficou mais recluso, ele pode sim ter sido um facilitador para o aumento dos jogos, né, dos jogos de bet. Entretanto, ele não foi o fator crucial para ter aumentado de tal maneira. É só a gente pensar assim, a tecnologia ela avançou de uma maneira que a gente não conseguiu acompanhar. Eu lembro que na minha época eu tinha internet de escada. Entrava depois da meia-noite para pagar, não pagar, né? Depois da meia-noite para não pagar. O meu primeiro telefone celular eu fui ter com 18 anos de idade e era o Motorola do Guga, gigante. Então, a tecnologia, ela avançou isso não faz muito tempo, né? Eu tinha 18, hoje eu tô com 32 anos de idade. Não fazem 18 anos. Então, a tecnologia, ela avançou de uma maneira que o ser humano não conseguiu acompanhar essa modernidade. Então, assim, quem consegue utilizar ela de uma maneira que seja benéfica para si, consegue vencer. Sim. Mas o problema está na recompensa que a gente está tendo no meio do caminho. Tanto para o bet quanto para qualquer outro tipo de vício. Era isso que eu já ia te perguntar também, porque a gente fala muito agora, né? Tem aqueles momentos, eu acho, que a imprensa, a rede social, ela pega aqueles momentos para falar de determinados assuntos. Então já veio aquela parte de falar do vício em pornografia, por exemplo, no vício em drogas, listas e listas. Agora são as bets. Que você tem alguma ideia do que vem por aí depois disso? Porque parece que o negócio está só piorando, né? Porque agora está tendo um prejuízo, mais do que todos esses psicológicos, tem um prejuízo financeiro, né? Sim, para você ter uma ideia, assim, hoje a gente já consegue ter clínicas que recebem pacientes com vício em jogos, né, eletrônicos, né, na internet. Isso é uma coisa que a gente falasse antigamente, nossa, é paranoia, não acontece. Hoje a gente já tem clínicas que recebem esse tipo de paciente, porque se tornou realmente, de fato, um problema de saúde pública. O acesso ele é ilimitado, não é uma coisa regulamentada e a população ela entra cada vez mais. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente pode falar que o alcoolismo, a drogadição tem reduzido números irrelevantes, na verdade, mas tem reduzido números, o aumento de outros vícios tem aumentado. E, assim, numa proporção gigantesca. Eu tive uma experiência, eu trabalhei na APAE durante 5 anos, no Centro Especializado de Reabilitação. E eu tive uma experiência que foi, assim, trágica, né? Era uma criança de 8 anos de idade e a principal orientação foi, naquele momento, vamos retirar toda a tela dessa criança. Né? Porque isso está atrapalhando, assim, em 90% que a gente poderia desenvolver com ela. Nossa. A criança teve convulsão, ela foi parar no pronto-socorro com síndrome de abstinência. Teve que ser medicada. Então, assim, para você ter uma ideia da proporção que isso toma, porque assim, eu estou falando da tela de um celular na mão de uma criança e ela teve uma convulsão por crise de abstinência por conta da retirada desse estímulo. Com os jogos, isso
acredito eu que foi uma coisa que aconteceu e tomou uma proporção muito grande, porque a população jovem, adultos, acabam indo para esse meio, né, como uma maneira, como uma válvula de escape. Antigamente a válvula de escape era o quê? A bebida alcoólica, o cigarro, outras drogas. Hoje a gente tem mais opções, não somente as que a gente via anteriormente. Então, possivelmente, provavelmente, há de vir outras coisas que podem se tornar vício na vida das pessoas. E aí você falou, né, que em dado momento a mídia focou na questão da pornografia, em dado momento focou em outra questão, agora tem a questão dos bets. E essa questão dos bets, eu acredito que ela focou mais nesse momento, acredito por conta da questão midiática, né, de artistas que fizeram propagandas, né, sobre o fato de serem jogos não regulamentados. Então, essa proporção se deu devido a isso. Mas no mundo, o fato de que por trás disso tem um vício que pode acabar com muitas vidas e muitas famílias. O ICL fez uma série de reportagens recente agora, o Eduardo Moreira falando sobre o Eduardo Moreira e o... Esqueci do nome dele, meu Deus, o outro jornalista, o outro Eduardo. Eles falaram sobre isso e trouxeram vários relatos, inclusive de pessoas que admitiram agora, enfim, que elas têm um problema em relação às bets. De gastar muito dinheiro, de perder recursos, por exemplo, igual a gente estava falando no começo do podcast, a pessoa tinha o Bolsa Família e ela gastou o dinheiro do Bolsa Família com bets, apostando, jogando, enfim, esse jogo que a gente fala mais do jogo do Tigrinho porque é o mais famoso, né? Mas tem vários jogos que tem essa mesma modalidade e as pessoas perdendo. Teve gente que perdeu casamento, perdeu família, perde casa, tentativa de suicídio, muito por conta disso. Quem tá perto de outra pessoa que você percebe que tá incomum a prática dela ela não sai do celular, ela gasta muito com isso, ela gasta no cartão, ela gasta no Pix, enfim. O que a pessoa pode fazer para tentar ajudar? Para tentar ajudar, primeiro ponto, quem está entrando nesse caminho desse vício, ele é um vício muito mais silencioso porque ele não vai trazer aparências. Então, por exemplo, quando você tem um viciado em álcool, na maior parte das vezes a gente descobre porque essa pessoa chega alcoolizada, embriagada, causa brigas e etc. No caso dos jogos em bets, é como se fosse um vício um pouco mais silencioso, tanto na entrada quanto durante o percurso. Por quê? A partir do momento que eu começo a gastar o dinheiro, eu estou gastando o meu. As brigas, né, com família, esposa, mãe, elas se dão num período posterior, quando essa pessoa já acabou com o dinheiro dela, e aí por conta do vício, ela vai fazer o quê? Ou ela vai roubar, ou ela vai, né, pegar um dinheiro escondido da mãe, pegar o dinheiro escondido do pai, da esposa, vai gastar o dinheiro que era, sei lá, o aluguel da casa, para esse tipo de coisa, é onde vão acontecer as brigas. E aí a gente precisa tentar entender o que está acontecendo, porque essa pessoa, ela não tem um vício aparente. Ela fica muito no telefone celular, o que hoje é como se fosse uma coisa muito natural. Todo mundo com o telefone, a gente sai na rua, tá todo mundo com o telefonezinho na mão. Então, é uma coisa muito natural. Então, quem é próximo de pessoas e percebe que está acontecendo algo porque começou a sumir dinheiro da bolsa da mãe. Vejo muito esse consultório, né? O filho começa a pegar dinheiro lá com a mãe, lá com o pai. Pega escondido e aí é onde a família começa a perceber que tem alguma coisa que está errada. Primeiro ponto é a conversa. O que está acontecendo? Sem pré-julgamento, sem achar que está roubando para usar droga, porque a primeira coisa que as pessoas pensam tá pegando esse dinheiro, tá usando droga, certo? Então, o diálogo, ele é o primeiro passo. Vamos conversar sobre o que está acontecendo. Todo transtorno, todo vício, toda doença, ela acontece porque aquilo está causando um prejuízo funcional na vida da pessoa. O prejuízo funcional é quando você deixa de fazer as suas coisas, deixa de cumprir as suas atividades de vida diária, deixa de cumprir a sua rotina, trabalho, deixa de ter relacionamentos estáveis e passa a começar a ter muitos conflitos em relacionamentos. Ali já tem um problema. Então, a gente identificou que tem um problema. E as pessoas próximas a essa pessoa em específico precisam ter esse diálogo aberto para tentar entender o que está acontecendo. Porque o maior medo dessas pessoas eu vou falar, ninguém vai entender. Se eu falar que eu peguei esse dinheiro para jogar, é o quê? É vagabundagem.
E geralmente é o que acontece, porque aí a pessoa vai confrontar e já briga, grita, xinga. Exato. Não tem o diálogo ponderado, né, que precisa. A gente precisaria de um diálogo mais ponderado, pontual. O que está acontecendo? É como se fosse ter um diálogo com o seu filho. Vem cá, me conta, sem julgamento. Pensa que você está indo no psicólogo. Ele não vai te julgar. Conta o que está acontecendo, porque se for possível ajudar, a gente vai ajudar. Então, quando a pessoa próxima a ela tem esse diálogo, vê o que está acontecendo, se ela não vai poder ajudar, ela vai procurar um profissional especializado para tentar dar esse auxílio para ela. Porque não igual eu até usei a palavra vagabundagem, né? Porque muitas das vezes acontece isso. Quando a mãe da pessoa, o pai, a esposa, não, ele é vagabundo, ele tem vergonha na cara, ele tem um desvio de caráter porque ele está pegando dinheiro da avó. A gente precisa entender que nesse primeiro momento a gente tem que deixar um pouquinho de lado esse julgamento, né? Até porque a gente não é ninguém para julgar ninguém, e depois tentar ajudar essa pessoa pelo caminho correto. Vamos procurar uma ajuda profissional, um psiquiatra, um psicólogo, e vamos entender o que está acontecendo. Se de fato é uma doença, se você está viciado, ou se é algo que ainda conseguimos contornar o mais rápido possível. E aí, no caso, então, o indicado realmente é entrar com a psicoterapia e a parte do psiquiatra com o medicamento, caso o médico julgue necessário. Sim. Tem alguma outra forma também de tratamento? Ou a terapia realmente... Porque, gente, terapia todo mundo deveria fazer, né? A gente já falou sobre isso várias vezes. Evitaria muita coisa. Não é? Curaria muita coisa, inclusive, né? Mas, assim, a terapia, ela vai ajudar. Mas... E quando a própria pessoa não aceita? Porque, geralmente, o que pode acontecer? Alguém da família veio, tentou acolher, viu que está dando esse prejuízo, que está perdendo coisas materiais e pessoais, quem está ao redor se afasta, e a pessoa não entende que ela tem um vício, ela não admite que ela tem um vício. Porque, às vezes, para ela é normal, tá? Eu tô aqui perdendo, mas eu vou recuperar. Ela tá sempre nessa coisa da recompensa, igual você falou no começo. Como que faz essa pessoa entender que ela tem um problema? Dentro do vício, a principal coisa que a gente trabalha é o quê? Redução de danos e a prevenção. Então, para qualquer tipo de vício, você vai ver que a gente trabalha com prevenção e redução de danos. Tá? A gente tem os CAPs hoje aqui em Franca, por exemplo, CAPs AD. A principal ferramenta deles é a redução de danos. Então, se a pessoa já está no problema, vamos tentar minimizar o estrago desse problema. Hoje em dia, a gente ainda tem muito pouca ferramenta para trabalhar com esse tipo de vício. Que é uma coisa muito nova, muito recente, mas a principal indicação vamos procurar ou o psiquiatra ou o psicólogo, independente de qual você vai procurar primeiro, é essencial que você procure para você ter um aconselhamento correto. Se for ter que entrar com a medicação, tem que ir no psiquiatra para poder fazer a prescrição da medicação e continuar a terapia. Aí a pessoa fala, não, mas eu não tenho um problema. Então é tentar conscientizar essa pessoa do que você não tem um problema. Então por que a gente está sem dinheiro? Então por que você pegou dinheiro escondido? Porque se não é um problema, você não precisa fazer escondido. Então eu sempre falo, o diálogo ele é a melhor fonte. E com questionamentos saudáveis, sem brigas, sem discussões, sem acusações. Mas se não é um problema, então me explica o porquê não é um problema. E aí a gente vai ter, claro, aqueles casos que são mais graves, em que a pessoa foge tanto daquilo de que ela tem um problema de fato, e não vai querer ser ajudada naquele momento. E isso acontece com o álcool, isso acontece com as drogas, e etc. Então sempre vai ter alguma família que às vezes a gente vai encontrar esse tipo de situação. Para isso existe a internação, claro, mas como é algo muito novo, a gente não vê, nossa, teve uma internação compulsória pelo vício em jogos. A pessoa geralmente ela precisa perder muita coisa para ela conseguir perceber que aquilo ali é um problema. Porque o sistema de recompensa dela já está muito prejudicado. A partir do momento que ela entrou no vício e ela aquilo já está intrínseco nela, o sistema de recompensa dela é falho. Ela não entende que aquilo ali está causando prejuízo. Não, ela acredita que no próximo jogo, no próximo tigrinho, ele vai ganhar. Ele vai conseguir de volta aquilo que ele perdeu. Porque sempre acontece assim. O jogo é o quê? Você perde, eles te dão lá R$100 para você entrar. Você entra. Aí eles te dão 2 rodadas, ganha. Certo? Então, nossa, ganha mesmo, E aquela sensação, aquele bem-estar. Depois você perde uma.
Aí você ganha mais 2, só que aí você perde 2 depois. Então, o aumento de jogadas perdidas, né, ele é proporcional ao estrago que ele está fazendo no seu sistema de recompensa. Só que chega um momento que você já captou a mensagem. A mensagem é que em 2 jogadas perdidas eu ganho 1. Aí depois é 3. Aí depois é 4. Na hora que você vê, você já perdeu as contas. Aí quando você perde as contas de quantas jogadas você precisa para ganhar, para ter o retorno financeiro, é onde você já está enfiado no buraco, de fato. Porque vai só aumentando, né, o valor que você tem que investir no jogo. Sim, vai aumentando o valor que você tem que investir no jogo, vai aumentando o seu tempo. Então, assim, você não perde só dinheiro, você perde concentração no trabalho, você perde tempo de lazer com a família, você perde tempo da sua vida, né? De tudo que você poderia fazer e não está fazendo por conta do jogo, porque você está naquele processo de eu preciso jogar 10 partidas. Da onde eu vou tirar esse tempo? Porque não é só o dinheiro, é o tempo. É o tempo que você estaria com seu filho, é o tempo que você estaria com sua família, é o tempo que você estaria trabalhando. E aí a pessoa começa a ser prejudicada em todos os aspectos da vida dela por conta do vício. Que é o que acontece com qualquer outro tipo de vício. É álcool, drogas. No caso do jogo, assim, né, os relatos que a gente vê nas entrevistas, enfim, pessoas que a gente conhece, né, elas sempre falando, nossa, eu viro madrugada jogando, ou então, eu jogo no trabalho, eu fui demitido porque minha produtividade caiu. E aí você vai vendo isso e assusta, porque a chance de uma pessoa viciar, ela é grande. Mesmo que você não seja propenso a ter vícios, ela pode acontecer com qualquer pessoa. Então, quem fala, nossa, quem vicia em jogo é vagabundo, quem é viciado em bebida alcoólica é vagabundo, não é, gente. A pessoa tem uma doença, ela precisa ser tratada. Ela tem uma doença grave e a gente precisa entender também que assim, existe a predisposição. Então, existem pessoas que elas têm uma predisposição maior ao vício. Então, que são pessoas que já têm um histórico na família de vício, são pessoas que têm TDAH, são pessoas que têm algum transtorno psiquiátrico, elas têm uma propensão maior a ter um vício. Ponto. Só que quando eu falei lá no início da nossa conversa sobre como a gente não conseguiu acompanhar o avanço da tecnologia, porque foi tudo muito rápido, a maior parte das pessoas hoje são propensas ao vício. Por que isso acontece? Um exemplo, lá na pandemia, né? A gente teve um período de pandemia e eu lembro que depois da pandemia foi um boom no consultório porque as crianças pararam de falar. As crianças não evoluíram. E aí o que aconteceu? Todo mundo, é autismo, é isso, é aquilo, é aquilo outro, a gente precisa de atendimento. Mas o que aconteceu de fato foi, as crianças elas não tinham interação, ponto primordial para o desenvolvimento. Segundo ponto, as famílias precisavam trabalhar de casa, o que fazia? Deixava o telefone celular na mão da criança. Aí uma criança, numa média de 6 a 8 horas por dia, com o telefone celular na mão. O telefone celular, ele é uma droga tão perigosa quanto o bet para um adulto. Por quê? É o estímulo rápido. Quando a gente fala no nosso sistema de recompensa, ele funciona da seguinte maneira. A dopamina, ela é o que traz motivação. Motivação para continuar a emitir aquele comportamento. Quando você está na tela de um celular, o que a gente mais vê? São vídeos rápidos, informação rápida. Então você não precisa ler para sentir a sensação de bem-estar, é só você escutar, já começa por aí. Segundo, a luz, é tudo muito atrativo. Então o telefone ele brilha mais, as cores são mais vibrantes, tudo aquilo, todo vídeo que bomba na internet são aqueles vídeos que trazem algo que as pessoas, de certa maneira, a cabeça delas, o cérebro delas entendem que aquilo ali gera prazer. Por conta de cor, seja conteúdo, mas sempre coisas muito rápidas. Você pode ver, a gente entra no Instagram ou qualquer outra rede social, fica lá assim, ó. Às vezes nem acabou o vídeo, já tá passando. Né? Mas eu já entendi, eu já peguei a ideia desse vídeo, então eu passo. Às vezes o vídeo tem 30 segundos, em 15 você pegou a ideia, você passa o vídeo. Certo? É o que acontece. Por isso que vídeo menor bomba mais em redes sociais, porque aí as pessoas têm um maior número de visualização. Então, uma criança com o telefone na mão é como você está, de fato, dando crack para um adulto. Por quê? O crack chega no seu cérebro em 2 segundos. O estímulo da tecnologia, se eu ligar o telefone celular aqui agora, olhar um vídeo que vai me chamar a atenção, ele está na minha cabeça em 2 segundos. E aquilo ali fez com que as crianças não precisassem se comunicar verbalmente, né? Porque elas não tinham interação, então não tinha essa prática.
fez com que o sistema de recompensa delas falhassem desde o início da vida delas. Então, qualquer coisa era uma birra. Se eu tirava o telefone, era uma birra. Se eu não dava alguma coisa, era uma birra. Então, o sistema de recompensa delas já começou falho. E aí, depois de um tempo, com terapia, essas crianças começaram a desenvolver, foi ver que algumas não eram, né, transtornos do desenvolvimento, outras eram, outras não, outras perduraram por muito tempo. Mas se a gente encarar a geração que está entrando agora e a nossa própria geração, somos pessoas que somos muito mais propensas do que a geração dos nossos pais a ter um vício. Então, o próprio ambiente, a própria tecnologia trouxe isso para a gente. A gente não acompanhou esse ritmo. Então, hoje, eu sou mais propenso a ter um vício, você é, quem está aqui dentro desse estúdio é mais propenso a ter um vício, porque a gente não conseguiu acompanhar da forma que deveria acompanhar o avanço da tecnologia. Então, quando a gente fala em predisposição, que foi o porquê que eu iniciei esse assunto, quando a gente fala em predisposição a ter um vício, não é só uma coisa genética. Ah, porque o meu pai, ele era alcoólatra, eu também posso ser. Também é isso. Mas o ambiente, ele é soberano. Ele é soberano. Eu posso ter tendência a ter um câncer, mas se eu fumar, eu estou aumentando a probabilidade de ter um câncer. Então, assim, a tendência a ter um câncer não quer dizer que eu vou ter. Então, você tem, por exemplo, tem um exame que a gente faz, que é um mapa genético. Eu não sei se você já ouviu falar, mas ele é muito interessante porque você faz esse exame e lá dá todas as doenças que você tem predisposição a ter. Alzheimer, Parkinson, alguns tipos de câncer e etc. É maravilhoso qual medicação funciona em você, qual não funciona, só que é um exame muito caro. Né? Eu já estou pensando, estou calculando aqui, meu Deus. Ele é um exame muito caro, mas, por exemplo, lá na PAI, quando eu trabalhava lá, né, eu saí de lá o ano retrasado, quando eu trabalhava lá, a gente tinha um geneticista. Então, é um exame muito caro, porque ele vai para os Estados Unidos para fazer análise, ele volta esse exame para o Brasil. Então, assim, quem tem condições de fazer, é legal, é interessante. Mas ele te dá a predisposição a quais doenças você tem mais chance de ter. Só que o ambiente é soberano, então eu posso ter predisposição até Alzheimer. Só que se eu sou uma pessoa que eu vou lá, eu me cuido, tenho uma boa alimentação, tenho a prática de uma atividade física, não me estresso, tento manejar o meu estresse de forma adequada, eu reduzo, né, a chance de eu desenvolver o Alzheimer. Então, o fato de eu ter predisposição não quer dizer que eu vou ter. Quer dizer que é um aumento de chance, mas o ambiente, mais uma vez, é soberano. Se o ambiente favorece para que eu tenha aquele comportamento, é quando a gente começa a entrar nesse mundo. Né? Você falando da predisposição e da família, eu fiquei pensando, imagina então naquelas casas que, por exemplo, o pai começou a jogar, começou a postar, começou com o jogo do tigrinho, etc. Aí a mãe também começou, e aí o filho, adolescente, começou a ver também. Aí é uma família toda doente, ou então às vezes só uma pessoa mesmo, você tem que curar toda aquela família, todo o ambiente dela, né? Porque um vício, ele não afeta só aquela pessoa, ele arrasta a família junto, né? Ele traz a família para esse sofrimento também. Ele arrasta e é muito importante também a gente se atentar que vício não tem cura, tá? Então, por exemplo, um alcoólatra que não bebe há 20 anos, ele está em remissão, não quer dizer que ele se curou. Porque o nosso cérebro ele tem uma memória muito boa. Então, se eu colocar uma gota de álcool na boca depois de 10 anos, eu posso voltar ao mesmo estágio que eu estava há 10 anos atrás. Com o jogo é a mesma coisa. Se eu conseguir entrar em remissão e parar de jogar, eu não posso mais. Eu não posso mais pegar um celular, fazer um joguinho. Ah, não, é só um joguinho, só uma vez no mês. Não tá tudo bem. Eu até estava tendo uma conversa com uma psiquiatra, até foi hoje, por conta do trabalho de um paciente que a gente estava conversando. E o paciente questionou ela porque falou que ver pornografia uma vez no mês estava tudo certo, né? E ele questionou, falou, não, mas não pode, você não pode falar isso pro paciente, porque... Só que isso, quando a gente vai pensar no vício, é verdade. Então, assim, se eu pego um paciente, ele fala assim pra mim, às vezes eu e minha esposa vê pornografia, uma vez no mês, assim, a cada 2 meses, porque a gente gosta. Tá bom, eu não vou falar pra você parar de ver, porque não é uma coisa que tá prejudicando a sua vida. Ai, nossa, eu bebo uma cervejinha no final de semana, ou eu bebo de 15 dias, ou só em datas comemorativas. Está prejudicando a sua vida? Vamos pensar nisso? A gente precisa pensar se você não consegue ficar sem a pornografia, se você não consegue ficar sem beber, se você não consegue
pegar seu celular e ficar sem jogar. Se aquilo ali estiver prejudicando o seu dia a dia, a gente considera um prejuízo funcional. É onde não pode. Isso não pode acontecer. Tá? Agora, uma pessoa que já teve vício em pornografia, por exemplo, e entrou em remissão, não conseguiu parar com esse vício. A gente não vai falar que tá tudo bem ela ver pornografia uma vez no mês. Não tá. É igual ao álcool. Não tá tudo bem você beber uma vez no mês. Nunca vai estar. Porque não tem cura. O seu cérebro ele tem uma memória referente, né, à recompensa, ao símbolo de recompensa que o jogo causou na sua cabeça, e sempre que você fizer isso, essa memória vai ser ativada. Então a gente não pode dar a chance disso acontecer de novo. Porque o nosso cérebro ele é muito bom em aprender. Desaprender ele é terrível. Então é igual andar de bicicleta. Todo mundo tem esse ditado, né? É igual andar de bicicleta. Depois você aprendeu, tá tudo certo. E realmente porque depois que você aprende, e o jogo ele te ensina que jogar é bom, porque ele te dá um estímulo positivo, ele te ensina que jogar é bom. Depois que o seu cérebro aprendeu isso, você falar assim, vamos desaprender, vamos desensinar, não dá para desensinar. Acho que essa palavra nem existe, porque não tem como. Não tem como você desaprender. O seu cérebro aprendeu, aquilo ali fica como memória para o resto da vida. Se você voltar a ter algum comportamento que relembra aquilo, você tem uma grande chance de cair, de ter uma recaída novamente. As pessoas falam muito do vício em pornografia, em comida, em jogos e tudo mais. Tem os viciados em trabalhar também, que não conseguem largar. E eu acho que o celular ele é um grande culpado, um grande vilão nesse ponto, porque a gente trabalha com o celular, né? O tempo todo. Você, por exemplo, como psicólogo, como neuropsicólogo, tá ali, né? Já tá agendando ali um paciente, tá fazendo uma postagem na rede social e tudo tal. Eu também, com essa coisa de rede social, é isso, é aquilo, escrever matéria, tudo é no celular. E aí tem muito da pessoa, às vezes, poder se sentir culpada. Às vezes ela tá tão naquela coisa, naquele nível de estresse, que ela se sente culpada, às vezes, de um dia, no fim de semana, por exemplo, ela estar de folga. Sim. Ela não consegue desligar do celular, ela fica tensa, ela fica, meu Deus, parece que eu não estou produzindo nada. É muito dessa onda que a gente tem vivido, dessa geração atual, da produtividade o tempo todo, de você ter que ser sempre produtivo, senão você perde espaço. O que você pensa a respeito? É muito dessa onda, porque a gente pode ser improdutivo, tá? O ócio criativo, né, que a gente fala, né? E mesmo o ócio inútil, a gente pode, né? Eu posso pegar uma série do Netflix que, sei lá, que não faz sentido nenhum e ver, né? Eu tenho certeza que você deve ter alguma série que você gosta que se você contar, a maior parte das pessoas riem. Por exemplo, eu amo The Walking Dead, você já viu? Já. E é inútil, né? Se a gente parar pra pensar. Que não existe, né? Mas é bom pra assistir. Exatamente. Só que é um tipo de conteúdo que é inútil. Só que a gente precisa disso, né? Então, assim, eu preciso de me desligar, eu preciso de um tempo. A gente não tem que ser produtivo o tempo todo, né? Mas a gente aprendeu o que a gente precisa. Por isso que é tão difícil desaprender. Eu tenho trabalhado muito comigo assim. De uns anos para cá, 2 anos para cá, 2, 3 anos, foi quando o meu trabalho começou a bombar tanto a ponto de eu não conseguir me ver fazendo outra coisa senão trabalhar. Tinha dia que eu estava acordando 4 horas da manhã porque eu precisava escrever laudo. Por quê? Porque 8 horas eu tinha que atender, não dava tempo de fazer durante o dia. Hoje, graças a Deus, eu consegui contratar uma pessoa, né? Então eu tenho alguém para fazer rede social, tenho uma secretária. Hoje eu consegui já manejar algumas coisas. Mas, por exemplo, telefone celular. Fica com ele o dia inteiro? Fico com ele o dia inteiro no bolso, inclusive ele está aqui na mesa, né? Olha o vício. Mas a gente precisa encontrar ferramentas que vão auxiliar a gente a se desligar disso. Então, por exemplo, minha rede social, Instagram, ela é limitada a 2 horas ao dia. Eu não sei se você já fez isso no seu telefone. Eu tinha, né? Até o começo de agosto, né? Eu tinha o tempo de uso da rede social. Tinha dia que eu burlava. Mais 15 minutos. Mas é porque eu precisava fazer alguma coisa nessa questão de ficar pensando, eu não tô sendo produtiva. Aí eu ficava me sentindo super mal por isso, sabe? Então, aí você precisa pensar, você trabalha com Instagram. Então, quantas horas eu preciso no dia para isso? Para trabalhar de fato, não para trabalhar, não ficar olhando. Não consumir conteúdo inútil. Na sua área, claro que você vai precisar consumir conteúdo, sim, mas você precisa pensar quanto tempo que eu preciso, que eu consigo passar, né, utilizando essa ferramenta para o meu trabalho. Eu coloquei lá se você olhar agora, o limite dele é 2 horas.
mas porque eu não uso o meu tanto Instagram em questão de trabalho. O que eu mais uso acaba sendo o WhatsApp. Mas o Instagram ele não é uma ferramenta que eu tenho para hoje de trabalho, a não ser as postagens que são feitas, né, referente ao trabalho, etc. Uma coisa aqui, uma coisa ali. E eu não fico consumindo tanto conteúdo no Instagram, porque o conteúdo que eu preciso consumir não vai estar lá. Não vai estar nesse meio de comunicação. Então, o conteúdo que eu preciso consumir está em outros meios, não ali. Então, eu falei assim, vou reduzir, vou colocar aqui uma janelinha, né? É de 2 horas, é o que eu tenho. E aí, é o que eu posso, é o que eu consigo. Então, no começo é difícil, é muito difícil, mas depois você vai se acostumando. Hoje sobra tempo no Instagram, né, dentro do meu telefone. Por quê? Porque eu acabo não utilizando essas 2 horas que eu coloquei. Mas é uma coisa que a gente precisa analisar caso a caso. Então, assim, você precisa do quê para trabalhar dentro do seu telefone celular? É que eu acho que para as pessoas, por exemplo, que precisam se libertar, se tratar desse vício, por exemplo, das bets, e elas precisam do celular para trabalhar, é difícil dela conseguir não voltar a baixar aquele jogo, a jogar e ficar só naquele meio dela, né? Exato. É um desafio muito grande para o psicólogo, né? Ajudar a pessoa. É um desafio muito grande porque a pessoa ela precisa ser relembrada a todo momento que aquilo ali é uma porta de entrada para o vício dela. Então, assim, ao mesmo tempo que aquilo ali é uma excelente ferramenta de trabalho, aquilo ali pode acabar com a vida dela, acabar com o trabalho dela. Então, é uma coisa que tem que ser lembrada diariamente, tem que ser recordada diariamente, não só pelo terapeuta, mas pela pessoa. Então, dentro de um processo terapêutico, quando a gente vai trabalhar vícios, a gente precisa ensinar aquela pessoa a ser o seu próprio terapeuta. Porque o terapeuta não vai estar ali do lado dela 24 horas por dia. Ou seja, ele precisa aprender o que ele pode fazer e como ele consegue fazer para não deixar isso acontecer. Então, o trabalho do psicólogo, quando a gente fala em vícios, ele é principalmente psicoeducativo. Então, eu vou educar essa pessoa, né, a fazer o manejo adequado de emoções, eu vou educar essa pessoa a como se livrar de gatilhos que poderiam levar ela a baixar novamente o aplicativo do jogo ou entrar em algum site. E aí essa psicoeducação, ela precisa acontecer, tanto na terapia. E eu sempre falo que é muito importante a gente focar em grandes massas quando a gente fala em psicoeducação. Então, isso tem que ser abordado, por exemplo, em escolas, isso tem que ser abordado em podcasts. Isso tem que ser abordado. E unidade de saúde também, né? Trazer para o pessoal. Aquilo ali tem que estar perto das pessoas. As unidades básicas, ele é a linha de frente, né, do bairro. Então, aquilo ali precisa estar na mão da população. Porque não adianta, porque se a gente falar em terapia, a gente está falando de um público mais elitizado. Infelizmente, o valor à hora de uma terapia, ele é um valor que ele não é acessível para a maior parte da população. Sim. As pessoas que têm convênio, é um tempo restrito, né? É um uso restrito. Nem sempre você pode escolher o profissional, nem sempre você pode fazer quantas sessões você quiser. Então, assim, a gente tem uma série de fatores que vão ditar como que aquilo ali precisa ser inserido na sociedade. Então, se as pessoas não têm acesso, a maior parte das pessoas, a gente precisa encontrar um meio de acessar essas pessoas. E aí é onde entra o nosso serviço público, né? Então, assim, unidades de saúde, as unidades escolares, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, precisam inserir aquilo dentro da população. O que choca, às vezes, assim, que eu tenho visto, é que cada vez mais a gente tem presenciado jovens entrando nesse nicho também, né? Das apostas, desses jogos online. Então, assim, antes era uma coisa mais de adulta. Aí vem o jovem também que pega o celular do pai, da mãe, vai gastando, paga, enfim, gasta muito dinheiro com isso. A tendência é diminuir cada vez mais também, Michel. O que você pensa? A faixa etária? Isso. Sim, a tendência é. E aí, mais uma vez, a gente volta naquela questão de que o ambiente ele é soberano. Então, se eu tenho uma família que deixa uma criança de 9 anos com o celular na mão, ele está dando uma porta de entrada dela para muitas coisas, certo? Porque ela está com o telefone na mão, ela pode conhecer várias coisas, ela escuta falar várias coisas. A gente não controla o que a criança escuta na escola, escuta do coleguinha, que ela vê na televisão. E aí, se ela tem um telefone na mão, é muito fácil dela pesquisar, dela tentar ver sobre aquilo.
E aí o ambiente, ele é soberano. Se essa família deixa essa criança de 9 anos com o telefone na mão, sem supervisão, é um problema. A minha afilhada estava falando esses dias assim para mim, ai tio, a escola estava com um problema na internet, eu fiquei sem internet a tarde inteira. Eu falei assim, que internet? Ela falou assim, a internet da escola. Eu falei, mas você usa a internet da escola para quê? No telefone celular? Aí ela pegou e falou assim, não, é que tem uma rede, né, de acesso à internet, e a escola é pública, tá? Caramba, uma rede moderna. de acesso para alunos e professores. Então, você coloca o seu número de matrícula lá, alguma coisa assim, e você acessa a internet Wi-Fi. E aí eu fiquei pensando, né, é uma escola que tem ensino fundamental e médio, que tem acesso livre para os alunos, né? Por mais que talvez eles tenham alguns bloqueios contra alguns sites, etc., ainda assim é um acesso à internet. Só que aí você pensa, a criança ela está na escola. Se acontecer qualquer coisa, a comunicação ela tem que ser feita com a família. Precisa dessa criança estar com o telefone celular na escola? De jeito nenhum. Não precisaria. Sabe? Exato. Porque ela é responsabilidade da escola naquele momento. Se acontecer alguma coisa, ela vai se comunicar com os pais. Se os pais precisarem se comunicar, eles vão até a escola. A gente sabe que essa criança está lá. Ela não precisa estar com o telefone celular dentro de uma sala de aula. Não tem essa necessidade. Muito menos com a internet, né? Muito menos com a internet. Uhum. Você está vendo que o ambiente ele favorece para que esse tipo de coisa aconteça? Então, uma escola não precisa disso. Se o aluno vai usar a internet como um meio de educação, vai ter um momento para isso. Ele vai estar numa aula de informática, numa aula de tecnologia, ou tem a minha outra sobrinha, ela estuda numa escola particular e nessa escola eles têm o dia que a criança pode levar o tablet dela, as que não tem, pode usar o computador da escola por conta da aula de tecnologia e aí naquele momento é onde é feito que as crianças podem fazer o uso da tecnologia, é sobre a supervisão do professor, né, pesquisas específicas e etc. Aí a gente vê que aquilo ali é o quê? A gente está fazendo o uso da tecnologia, que é uma ferramenta extremamente importante para a gente, mas de uma maneira adequada, supervisionada, porque são crianças. Elas não podem ter o acesso irrestrito, né, sem supervisão. Elas precisam da supervisão. Então, o ambiente, mais uma vez, ele é soberano. Enquanto a gente tiver crianças ganhando celulares com 8, 7... Já vi crianças com 4 anos ganhando telefone celular de presente. Celular não é presente para criança, né? Criança tem que ganhar outras coisas, bola, carrinho, patinete, sei lá. Mas você vê que a cultura mudou? Então o ambiente mudou. E a gente está fazendo com que cada vez mais precoce as pessoas entrem nesse mundo, né? Num mundo de vício, não só dos bets, mas principalmente por conta da tecnologia, mas há outros vícios. Porque a gente está propiciando isso, a gente está abrindo as portas. Uhum. Uma coisa que me assusta é pensar no seguinte, a gente tem visto cada vez mais o número de suicídio aumentar no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. A gente falou muito sobre isso aqui no Setembro Amarelo do Zoom, também nesses 3 anos de Zoom já. E assim, o que me escandaliza é pensar que muitas vezes as pessoas elas olham para as outras, por exemplo, rede social. Ela olha para a outra, vê a vida da outra e acha que a dela é horrível e a da outra é maravilhosa. E ela se compara o tempo todo. Aí, ela vendo isso, às vezes pode buscar algum recurso, nos jogos, por exemplo, de falar, não, eu vou melhorar minha vida. Eu vou ter uma recompensa. Então, ela vê o influenciador, vê uma Deolane da vida que ganhou muito dinheiro com isso, né? E outras cositas más. E aí vê isso e ela quer isso pra ela, porque ela acha que ela merece aquilo e ela vai em busca disso. Só que o negócio não acontece dessa forma. E aí ela pode entrar em depressão, pode, enfim, desencadear uma série de fatores que podem culminar, então, numa tentativa de suicídio também, né? Sim, exato. E perfeita a sua colocação, porque quando a gente fala em redes sociais, ninguém posta uma vida triste. Todo mundo posta uma vida feliz. Todo mundo é maravilhoso no Instagram, né? Todo mundo é maravilhoso. Se você entrar no meu Instagram, você não vai ver problema. Além de trabalho, você vai ver eu na praia, você vai ver eu curtindo com algum amigo. Então, assim, você vai ver coisas onde eu estou feliz. Porque eu não vou estar chorando no banheiro por um problema e vou postar uma foto e vou colocar lá, nossa, que dia difícil. Tem muita gente que faz isso também, né? Que se grava chorando. Gente, não. Aí a gente já entra em outra patologia, né? Aí que bom, né? Que a gente tem os psicólogos, né? Que podem ajudar essa pessoa. Mas assim, quem vai postar numa rede social, posso
que momentos felizes. E aí você dá acesso a essa criança, por exemplo, você dá um celular para uma criança e ela tem acesso ao Instagram, ela começa a ver, nossa, olha que legal, essa pessoa é muito feliz, essa pessoa vai, ela viaja, essa pessoa ela se diverte, essa pessoa não sei o quê. Por que que eu não tenho isso? Por que eu não tenho isso? Eu preciso de um meio para conseguir ter isso. Então, assim, de duas uma, ou ela já vai entrar em depressão, e é onde aumenta muito o número de casos de ideação suicida, essa pessoa já vai ter um processo depressivo e ansioso, ou essa pessoa vai procurar meios de tentar conseguir ter uma vida igual a de fulano. E aí ela pode se frustrar no meio do caminho porque o processo não é fácil. O processo ele é doloroso, ele é dificultoso. Algumas pessoas, raras pessoas, claro, têm o privilégio de conseguir ter mais facilidades na vida. Mas a gente está falando da grande massa, da maior parte das pessoas. E essas pessoas não vão conseguir dinheiro da noite para o dia, não vão viajar para Dubai da noite para o dia. Então, não vai ficar viúva do MC Kevin, assim, de repente, né? Exato. Que foi assim, aliás, que ela ficou famosa, né, gente? Então, assim, não vai ser o Gustavo Lima que vai, de repente, ter um iate, enfim, não é assim. Exato. Para a maioria de nós, né, meros mortais. E se você olhar relatos, né, eu vi um relato uma vez do Gustavo Lima, porque ele faz terapia e ele teve um processo de depressão. Então, você vê famoso falando sobre depressão, que faz terapia, a gente vê poucos. Tem alguns que hoje eles falam mais abertamente, mas antes, né, há alguns anos, não podia falar, porque as pessoas consideravam que fazer terapia ou tomar medicação era coisa de doido. Exato. E aí, hoje a gente tem alguns poucos que falam, eu faço terapia porque eu tenho esse problema de saúde mental, tenho essa questão, tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo outro. Eu não sei se viu a Paula Fernandes, eu vi uma matéria dela. Ela falou que ela viu que ela estava com um problema quando ela olhou para a janela e pensou, se eu pular? A Gisele Bündchen falou também, né, dessa questão. Então, assim, ela viu que ela estava com um problema quando ela pensou nisso. Então, a gente vê, olha a vida da Gisele Bündchen. Se a gente olha na internet, é perfeita. Alguém pensa que aquela mulher tem depressão? Ninguém pensa. É porque as pessoas pensam assim, ela tem tudo. Pra que ela vai ter depressão? Exato. E aí as pessoas querem a vida perfeita dela, não querem a depressão dela. Mas o que elas, na maioria das vezes, vão conseguir é a depressão. Porque não dá pra gente alcançar o que a Gisele Bündchen fez. Porque o que a Gisele Bündchen fez foi ela que fez. O que a Paula Fernandes fez foi ela que fez. O que a Marcela fez foi o que a Marcela fez. Então eu não posso me comparar. E o que acaba com as pessoas é a comparação. Então eu não posso querer ser igual a Marcela, ser igual a Michel. Eu tenho que querer... Se eu sou psicólogo e me inspiro no Michel, ótimo. Mas eu tenho que querer ser fulano de tal. Ou psicólogo, eu sou bom, tenho um trabalho de qualidade. Eu não preciso me comparar ao outro. A comparação, ela mata, ela acaba com todo mundo. Então, se a gente não entender que enquanto a gente não parar de se comparar, a gente não vai conseguir seguir em frente. Isso é fato. Quando a pessoa ela está nessa situação, ela já está naquele estágio assim, da depressão, que está bem complicado, já teve essa ideia, já falou às vezes, e as pessoas pensam que está falando, cão que ladra não morde, que as pessoas adoram falar isso, que fica falando quem quer morrer já vai, já faz isso. Mas a pessoa deu todos os sinais ali de que ela precisa de ajuda. Sim. Como que resgata ela? Para a família, por exemplo, que está vendo alguém passar por uma situação dessa, como que resgata essa pessoa? Você falou, né? A maioria das pessoas pensa, cão que ladra não morde. E por muito tempo na mídia falou-se o quê? Não pode falar sobre suicídio, né? Durante muito tempo era assim, não tinha notícia sobre que fulano se matou, fulano tentou, não podia. Só que é o contrário, a gente precisa falar sobre isso. Porque se eu falo sobre isso, eu estou mostrando para aquela menina de 10 anos que está na casa dela que ela tem uma alternativa. E aquilo ali culmina em uma ideia. Peraí, acho que talvez tenha a solução que eu estou sentindo. Porque a ideia de se matar, de retirar a própria vida, ela não vem pelo simples fato de querer se matar, mas é de querer extinguir uma dor que existe e ela não sabe como fazer. Então, peraí, se eu coloco um fim em tudo, talvez isso acabe. Certo? Então, se a gente começa a falar sobre saúde mental, se a gente começa a falar sobre a prevenção, né, igual Setembro Amarelo, que foi o mês passado, é uma coisa que, claro, a gente fala num mês do ano, mas é uma coisa que a gente tem que discorrer durante todo o ano. Então, se eu falo sobre essa prevenção,
ao suicídio, eu estou falando, estou conscientizando, e aquela ideia pode culminar na cabeça de alguém que está passando por isso. Ou eu posso fazer uma mãe prestar atenção que o filho dela está tendo muitas frases de retirar a própria vida. E aí ela vai começar a olhar diferente, porque ela estava achando que o quê? Que o filho dela, não é besteira, é um moleque mimado. Mas aí talvez ela comece a olhar com um olhar diferente. Inclusive, se vocês entrarem no meu Instagram, no link que está lá na minha bio, tem um material que eu disponibilizei gratuitamente, que é um guia de prevenção ao suicídio, né, que foi no mês de setembro. Mas ele está lá ainda disponível, vou deixar ele disponível agora. É um e-book, mini e-book. Aí tem algumas dicas e algumas orientações referentes à prevenção e a como lidar com situações em que a gente se depara, né, com a ideação suicida e como prevenir. Então, o que a família vai fazer é estender a mão. Essa pessoa que está dando sinais, essa pessoa que está falando sobre morte, essa pessoa que está tendo frases muito de fim de vida, sabe, de despedida, em tom de despedida, essa pessoa ela está dando sinais, ela está pedindo ajuda. Então, a gente precisa começar a estender um pouco mais a mão. Sabe? A gente, igual eu falei no começo, a gente julga muito. Muito. E a gente esquece de estender a mão. A gente não precisa ser um amorzinho com todo mundo. Mas a gente tem que estar atento que o próximo também é um ser humano e está passando ali pelos perrengues dele. Igual quando a gente olha na rede social. Talvez a vida de fulano pareça perfeita, mas eu tenho certeza que ela enfrenta os perrengues dela, né, por trás da foto. Qual que é o seu Instagram para o pessoal acessar o guia? Michel Neuropsi. Tá? @Michel Neuropsi, é só acessar lá, você entra no link na bio, vai ter lá o e-book para baixar gratuitamente, rapidinho, deve ter umas 14 páginas, então ele é um guia prático e rápido, falando sobre o Setembro Amarelo e sobre a prevenção, e algumas orientações de como identificar pessoas que dão sinais que pode ter a ideação suicida. Então, entra lá, baixa, dá uma lida, é interessante, porque, igual você falou, o número de pessoas que tem ideação suicida, o número de casos de tentativa tem aumentado muito, e muito rapidamente. Então, é um número muito expressivo. E aí, às vezes a gente pensa, isso não acontece perto de mim. Às vezes está acontecendo, você só não está vendo. Não está querendo abrir o olho. Talvez é mais fácil a gente lidar com aquilo que é conhecido. Eu não sei sobre suicídio, deixa aqui lá, não, peraí. Essa pessoa que está muito depressiva, deixa ela de lá aqui, senão eu não vou saber lidar com isso. E não é assim, a gente precisa aprender a lidar com isso. Porque uma hora vai acontecer perto da gente, ou muito próximo da gente, e a gente vai ter que lidar de uma maneira forçada. Ou às vezes com a gente mesmo, né? Porque nunca se sabe. Então tem que cuidar de quem está ao redor e se cuidar também, né? Exatamente. Façam terapia. É importante, gente. Essa parte da terapia é fundamental, né? A gente sabe disso. Aí, falando em terapia, tem uma parte que eu acho muito interessante, que é essa sua vertente de trabalho, que é a respeito dos laudos. Sim. Eu queria que você explicasse pra gente como que funciona, como é que é, tipo, a pessoa chega, senta lá, é como se fosse realmente uma consulta. Ele é um processo mais diferenciado. Assim, eu sou neuropsicólogo, né? O neuropsicólogo, ele nada mais é do que um psicólogo especialista em neuropsicologia. Alguns vão atuar na reabilitação e habilitação de pessoas com deficiência e outros vão atuar na avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica, ela nada mais é como se fosse um exame que a gente vai mensurar perfil de desempenho cognitivo, comportamento e emocional. E aí, quando eu falo em mensurar, estou falando realmente em números. Eu vou falar o QI da pessoa, que é o nível intelectual, o coeficiente verbal, de execução, se essa pessoa tem algum prejuízo em atenção, funções executivas, linguagem, entre outras, né, áreas do nosso cérebro. Então, a parte cognitiva eu vou avaliar por meio de testes. Então, é uma bateria de testes que eu sento de frente para a pessoa, vou pedir para ela fazer coisas, mensurar coisas. A gente tem que anotar tempo, anota segundos, faz perguntas para a pessoa, às vezes é até cansativo. Mas a pessoa já fica até preocupada, você já está falando que eu tô assim, nossa, se eu fizer a parte cognitiva, meu Deus, do que? Eu tô, não tem conta não tem que fazer cálculo não, né? Não tem que fazer conta. Eu já estou mais aliviada, então. A parte que a gente fala que seria a aritmética, a gente mede por outras
com outros meios, né? Então, assim, são ferramentas que a gente utiliza para mensurar, de fato, qual que é o nível intelectual dessa pessoa, baseado na nossa população, claro, tá? Baseado na escolaridade da pessoa. Então, é todo um grupo normativo. Então, se a gente pega uma ferramenta, a gente olha lá, a amostra normativa foram em 150 mil pessoas do Brasil, e aí tem pessoas de escola particular, pública, privada, de tal ano. Então, assim, é uma ferramenta que a gente consegue, de fato, falar, essa pessoa, o nível intelectual dela é tal. Inclusive, quando a gente vai fazer um laudo para deficiência intelectual, a gente precisa obrigatoriamente ter um QI inferior a 70, quando a gente vai avaliar. Então, eu avalio muito esse tipo de caso. Na APAE, avaliava direto, porque é uma instituição que já é direcionada para isso com o serviço público. Hoje, no consultório, continua avaliando direto questão de nível intelectual para as deficiências intelectuais. Mas aí a gente entra também para a parte comportamental e para a parte de personalidade, né? Que a gente diria uma parte mais emocional, que são feitos por escalas. Então, a gente tem escalas também padronizadas, tá? E com amostragens na população brasileira, para a gente dizer como é o perfil de personalidade de tal pessoa, se o comportamento adaptativo dela está adequado ou não para a idade dela, para a faixa etária. Comportamento adaptativo nada mais é de que a maneira como você se expressa no mundo e realiza as suas atividades de vida diária, tá? Então, tudo que você precisa fazer na sua vida, você dá conta, não dá conta, qual é o prejuízo que existe, né, nessa área da sua vida. Personalidade, para a gente identificar principalmente os transtornos de humor e transtornos de personalidade. Mas aí a gente se atenta ao quê? Quando eu vou fazer uma avaliação neuropsicológica, ela pode ser tanto para transtorno do neurodesenvolvimento, que são aqueles transtornos que tem início na infância, e para transtornos neuropsiquiátricos, que são os transtornos de humor e os transtornos de personalidade. E também para os transtornos de desenvolvimento da fase adulta, que são as demências, o próprio Parkinson. Quando a gente vai avaliar um paciente com Alzheimer, para diagnosticar, é importante fazer uma avaliação dessa, não só para o diagnóstico, mas também para a reabilitação dessa pessoa, para que a gente consiga atrasar o máximo possível os sintomas dessa doença na vida da pessoa. Então, é uma avaliação que ela é extremamente importante quando a gente fala tanto em diagnóstico, quanto na intervenção que a gente vai fazer. Então, hoje em dia, os médicos solicitam muito essa avaliação para o auxílio diagnóstico deles e para conseguir mexer melhor na medicação. Mas, na verdade, qualquer pessoa pode ir lá e falar, eu quero fazer. O que acontece é que a maior parte chega já encaminhada de outro profissional que solicitou. Mas eu quero fazer a avaliação neuropsicológica. Eu posso ir lá e posso fazer uma avaliação neuropsicológica por interesse meu. Tem alguns pacientes que fazem isso, né? Ou às vezes indicação do seu psicólogo, indicação da fono ou de outro profissional que te atenda. Ou às vezes você percebe, fala assim, eu procrastino muito. Será que isso é um problema? Então, vamos entender se essa procrastinação ela é um problema de fato de alguma doença ou não. Porque tem pessoa que procrastina e não é doença, tá? Às vezes é falta de B12. Gente, às vezes não é déficit de atenção, só tá faltando uma vitamina, né, no seu organismo. Às vezes porque o TDAH ficou muito na moda. Ficou então, muito famoso agora. E é uma decepção. Às vezes eu falo para um paciente que ele não tem nada, ele fica decepcionado. Tem alguns que ficam até bravos comigo. Nossa, mas assim, eu tenho alguma coisa. Eu tenho todos os sintomas, né? Exatamente. Mas não tem, né? Aí eu falo, procura um clínico geral, ele vai pedir uma bateria de exame clínico, porque às vezes é falta de vitamina. B12 é para atenção, B12 é memória, né? Não, tudo, né? A B12 afeta em tudo. Exato. Aí você pergunta lá para a pessoa, você dorme bem? Eu durmo umas 4 horas, me sinto maravilhoso. Gente, ninguém se sente maravilhoso dormindo 4 horas por noite. Entendeu? O que às vezes pode acontecer é que lá na sua juventude, o seu organismo ele consegue, né, reagir melhor a essa instabilidade que você causou para o seu corpo. Mas na vida adulta ninguém consegue. Tá? Então, assim, dormir 4 horas por noite não é saudável. Você trabalhar 12 horas por dia também não é saudável. Você comer só fast food também não é saudável. Ninguém está falando que você tem que comer cenoura o dia inteiro. E que você não pode comer só hambúrguer. Você pode, mas você tem que ter uma alimentação equilibrada. Então, o que as pessoas não entendem é que o estilo de vida proporciona sintomas de várias doenças. Então, nem tudo é TDAH, nem tudo é autismo, nem tudo
nem tudo é borderline, bipolaridade. A gente entra nessa questão também, né? Então, assim, tem muitas características. Porque, assim, outra coisa que precisamos entender é transtorno, ele nada mais é do que características de uma pessoa. Então, eu, Michel, posso ter uma característica de uma pessoa esquizofrênica. Quer dizer que eu seja? Vai depender do restante dos sintomas e do qual essa característica prejudica na minha vida. Isso acontece para o TDAH, isso acontece para o autismo, isso acontece para os transtornos de personalidade e de humor. Então, características de personalidade, aquela pessoa muito brava, né? Tá, mas peraí, esse brava é o quê? Ela fica, essa irritabilidade é constante? Tem um período que acontece? Né? Ela é frequente? Qual que é a frequência? Vamos entender essa irritabilidade? Porque às vezes é só uma pessoa que tem de fato uma irritabilidade. Eu sou, assim, você me vendo aqui, às vezes você acha que eu sou calmo, mas eu sou muito. Minha família me conhece como irritadinho. Sério? Sério. Gente! Sério. Porque eu tenho uma irritabilidade que ela é um pouco mais aflorada. Consigo me manter calmo? Consigo. Mas assim, eu tenho uma impaciência que ela faz parte de mim e que ela não é uma doença. Ela seria uma doença se tivesse de fato prejudicando a minha vida em algum ponto e eu identificasse critérios diagnósticos para mais algum transtorno, né? Mas a minha irritabilidade é minha. Ela é uma característica minha. As pessoas falam que é porque eu sou ariano, né? Mas aí eu coloco a culpa no signo. Eu não vou nem falar do meu mapa astral, então, porque aí você vai falar, não, vai lá fazer o laudo pra gente poder saber o que é, menina, o que tem de errado. Mas, assim, é possível, quando você tá lá fazendo né, para poder saber, de fato, da pessoa, é possível, por exemplo, ela ter um transtorno e uma comorbidade de uma outra coisa. Por exemplo, um bipolar que tenha a comorbidade de ter um déficit de atenção, por exemplo. É possível. O que acontece na maioria das vezes, às vezes até diagnóstico um pouco equivocado, por conta dessas comorbidades associadas. Então, por exemplo, uma criança com TOD. Na fase adulta, o prognóstico, o TOD é o transtorno positivo desafiador. Na fase adulta, o prognóstico do TOD, porque ele é uma doença infantil, é a criança desenvolver para um transtorno borderline, um transtorno bipolar ou de personalidade antissocial, se não tratado. Então, se a gente pega uma criança com TOD que não trata, lá na fase adulta ela pode desenvolver um outro transtorno, que seria o transtorno base. Ou ela pode simplesmente ter um transtorno de conduta, que seria uma sequência do TOD. Ela, às vezes, a pessoa, decorrente do ambiente dela, às vezes ela vai apresentar sintomas que são de uma outra comorbidade muito parecida. Só que a gente não consegue fechar critério diagnóstico para outra, então ela é uma comorbidade associada. Então, por exemplo, autismo. Muitos autistas têm TDAH, que eles colocam como comorbidade associada. Mas o autismo por si só, ele pode ter um prejuízo em funções executivas. Ou seja, é um sintoma que também é do TDAH, não quer dizer que ele tenha TDAH. Então a gente às vezes coloca como comorbidade associada, porque aquele sintoma está se sobressaindo muito e ele é de um outro transtorno e assim, a pessoa às vezes encuca, a gente vai lá e coloca, né? Mas eu falo muito isso para muitas mães que eu atendo, porque eu atendo muito. Assim, o meu maior público, na verdade, é TDAH. Ah, mas o meu filho não tem só TDAH. Meu filho não sei o que tem. Eu falei assim, ele tem só TDAH. O fato é que a gente está olhando muito comportamentos, né, que a gente considera inapropriados, que às vezes é comportamento da própria infância ou da própria doença da pessoa. Entende? Ai, nossa, essa criança não para quieta, 1 minuto, e é respondona. Ah, mas ele escuta para responder na manhã a todo momento, né? Será que não é só o ambiente? Será mesmo que tem alguma outra coisa? Ele reproduz o comportamento. Reproduz o comportamento. E no bipolar é a mesma coisa. O bipolar, às vezes, ele é confundido com o border, ou border com o bipolar. Mas a gente vai ter critérios, né, para diferenciar um do outro, embora sintomas que aparecem num pode aparecer no outro, mas a gente precisa identificar qual que é a doença base da pessoa, porque o tratamento, tanto medicamentoso quanto terapêutico, ele vai ser diferente. Eu não consigo tratar num consultório uma pessoa bipolar da mesma maneira que eu trato um border, né, em terapia. Eu trabalho com as terapias cognitivas comportamentais. Então, assim, a gente tem técnicas e manejos para lidar com esse tipo de paciente. Só que eu preciso identificar qual é de fato o transtorno. Porque se eu for tratar um bipolar com as técnicas que às vezes eu uso para o border, pode dar muito errado. E vice-versa.
né? Então pode dar muito errado, assim, muito mesmo. E na medicação também, né? Se o médico não tiver um diagnóstico que seja assertivo, a medicação que ele vai usar também pode trazer um prejuízo para a pessoa, porque são medicações que são muito fortes, né? E o organismo... E são medicações que a pessoa tem que tomar pro resto da vida também, Exato. né? São medicações que ela precisa tomar para o resto da vida. São medicações que algumas delas até dá para fazer uma redução, retirada, mas algumas principais elas são para o resto da vida. Então a gente precisa acertar muito bem, né? Por mais que quando a gente fala em psiquiatria, né, e a parte medicamentosa, a gente faz uma tentativa, né, com medicamento, porque a gente insere, o médico vai lá e insere um medicamento. Só que ele insere pouquinho para ver se o organismo da pessoa vai ser legal aquilo ali para ela, porque assim, o medicamento ele tem indicação para aquele sintoma, mas talvez no organismo dessa pessoa não vai ser tão bom. Então, e depois de um tempo já usando esse medicamento, tem organismos que começam a rejeitar. Então a gente não pode ficar desperdiçando moedas que a gente tem. A gente precisa tentar ser mais assertivo para conseguir um tratamento mais adequado. Então, às vezes a gente gasta, eu brinco muito com os pacientes, que eles olham o preço da avaliação e falam assim, nossa, mas é muito caro, né? Se eu tentar só o remédio, pelo menos sei o que tem. Eu falo assim, olha, às vezes o gasto que você tem no início, a longo prazo, ele vai te trazer um benefício. Então, assim, eu tenho paciente que já internou para se desintoxicar da medicação, por quê? Porque já nem sabia mais qual remédio está fazendo efeito, qual que não estava. Porque às vezes é tanto remédio que a pessoa se perde. Aí o médico não consegue mais fazer um manejo medicamentoso porque tem muito remédio ali. E aí teve que internar para poder desintoxicar dos remédios, para a gente começar a inserir medicações que pudessem fazer efeito. Né? Então, aí eu não sei se você já tomou remédio psiquiátrico, mas boa parte da população já tomou, eu mesmo já tomei. A gente sabe os efeitos que ele traz para o nosso organismo. Às vezes você toma, por exemplo, um que é muito famoso, né, que é o Frontal, o Alprazolam. Eu já tomei o Alprazolam. É um remédio que você toma que, para mim, no dia seguinte é como se eu tivesse uma ressaca. Então, depende muito da pessoa. Então, assim, aquilo ali, aquela sensação de ressaca, é porque ele teve um danozinho no meu corpo. Sim. Não é uma coisa, nossa, boba. O lítio, né, que é uma medicação que a gente usa. Eu ia falar do lítio. O tremor que pode causar a boca seca, o mal-estar. Você tem que fazer um acompanhamento constante de exame de sangue para saber como é que tá seu T4, como é que tá a quantidade dele, se tá boa a dosagem. Exato. Ele é um rolê mais complicado, né, o lítio. E assim, só que é uma medicação específica para aquele transtorno. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque são medicações fortes, você tem que fazer um acompanhamento muito sério. Porque pode intoxicar pode intoxicar e é grave. Poxa, você vai tomar lítio, você tem que ter muita responsabilidade para tomar. E o médico, principalmente, né, na hora também de prescrever, ele tem que tomar um cuidado muito grande, né, gente? Sim. Porque, não, esse aqui parece vira toque de caixa, né? Esse aqui é bipolar, esse aqui é border, esse aqui é TAG, esse aqui é TOD. E aí só vai nessas, né? É porque entra assim, a gente tem uma bíblia, né? Nosso DSM, ele é muito criterioso. Então, assim, é uma lista. É muito bom que a gente tenha, porque isso facilita o nosso trabalho, claro, né? Mas a gente não pode esquecer que eu estou lidando com outro ser humano. Então, eu não posso olhar aquele livrinho ali, que é aquela caixinha de sintomas, e ir falando, não, esse aqui encaixa, eu fiz um xizinho aqui nesse sintoma, um xizinho nesse, e já completei critério diagnóstico aqui, você é bipolar. Então, pega o teste da internet, né, para fazer, realmente, não, exato. Eu tenho TDAH, eu sou border, eu tenho TAG, tem tudo. Né? Exato. Se eu vou fazer a internet, você tem tudo, esquece. Não, o Dr. Google é complicado. Exato. E você tem que ter um olharzinho que é um olhar um pouco mais maleável. Então, assim, a questão é o profissional. Você tem que ter um profissional ali com você, porque, por exemplo, a desatenção. Às vezes eu posso estar desatento, não é porque eu tenho TDAH. Às vezes eu estou desatento, não só pela questão de vitaminas, etc. Às vezes eu estou tomando uma medicação que me dá desatenção. Às vezes eu estou tão estressado que eu estou desatento nesse período. Será que esse resultado ele é fiel? Então você precisa de um profissional para ele poder identificar, porque a primeira consulta lá da avaliação neuropsicológica, ela não é uma aplicação de teste, ela é uma consulta. Vamos entender o porquê você quer fazer a avaliação neuropsicológica, vamos fazer um mapeamento aí da sua vida, para eu poder saber quais as influências que as áreas da sua vida podem causar aqui nessa avaliação.
Porque eu tenho uma ferramenta que mensura você agora. Mas será que não tem alguma coisa na sua vida que pode estar atrapalhando, né, o resultado desse teste? Isso pode acontecer, né? E já aconteceu. Mas eu sempre deixo muito claro para o paciente: vamos entender a sua vida antes de começar o teste. Porque só começar o teste, aí a gente chama de testagem. Se você vai olhar lá o conselho de psicologia nas notas técnicas, é muito bem claro, né? Uma avaliação psicológica e neuropsicológica, ela não é só uma testagem. Porque se eu aplicar para você, vier aqui e falar assim: ó, Marcela, eu vou aplicar um teste de atenção com você. Apliquei o teste. Ok, deu médio superior. Nossa, sua atenção é ótima, Marcela, parabéns, tchau. Você entende que eu estou te dando só um número e eu preciso qualificar esse número? Eu preciso falar em qual contexto que se aplica esse número. Eu preciso eu preciso entender se de fato faz sentido, né? Tanto que se você olhar no meio corporativo, as empresas pararam de fazer testagens, né? Sim, muito poucas as que fazem. Porque antes era assim, você chegava para uma entrevista de emprego, vem cá que você vai fazer um testezinho. Você entrava numa salinha, fazia um testezinho lá, a pessoa corrigia como se fosse uma bateria de teste assim. Não, esse daqui não, esse daqui não. E não é assim. Às vezes eu não estou num dia bom, não consegui fazer. Entendeu? Então, assim, o teste, ele é uma ferramenta precisa, só que a gente precisa estar atento às variáveis que o ambiente pode ter e pode influenciar no resultado dele. Né? E é isso que o neuropsicólogo vai fazer. Porque se for só para testar, a gente treina alguém lá e faz. Né? É. Você falou que o TDAH hoje é a maior procura, né? As mães, os pacientes chegando falando que eles têm TDAH. E o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, como é que é? Tem bastante gente também? Como funciona? Tenho, não tanto em avaliação neuropsicológica, né, mas existem aqueles que chegam e às vezes a gente vê que é que é o TAG ou algum outro transtorno de ansiedade. Mas eu acho que o meu nicho ele foi muito para essa área, até por conta dos lugares que eu trabalhei, né? Então, assim, todo mundo me conhece como Michel da avaliação neuropsicológica, lá do TDAH, tem os pacientes com TDAH. Sempre chega paciente para mim, eu já sei que 90% vai ser TDAH, é alguma coisa relacionada a isso. Mas o TAG, ele aparece, né? Até conversando assim, com colegas meus de profissão, ele aparece muito. É um transtorno que ele tem sido mais frequente, principalmente pós-pandemia, que aí já é porque assim, o TDAH, ele é um transtorno que ele acontece no início da infância. Então, se a pessoa começou a ter o sintoma agora, eu não posso dar o diagnóstico para ela de TDAH. Agora, o TAG, ele é uma patologia que você pode adquirir ao longo dos anos, que é o que acontece. Então, depois da pandemia, o aumento foi expressivo, né? O Brasil é um país muito ansioso, né? Brasil ansioso, Franca é uma cidade muito ansiosa. Uma cidade muito ansiosa, né? A gente fica nessa coisa... Agitado. Franca, eu acho que assim, também precisa crescer muito ainda. A gente tem crescido em números, né? Mas a gente precisa desenvolver uma outra mentalidade, né? Com relação, principalmente à questão de saúde, que é uma questão de saúde pública, né? Que assim, que a gente precisa atingir o máximo de pessoas possível. Porque antigamente eu até acho que isso era possível, só que como o aumento... A população de Franca tem aumentado, né, constantemente. Sim. E os bairros, você vê bairro... Eu lembro que onde minha mãe mora, não tinha, era terras, né? Ela mora no Dermínio. Eram terras para lá. Hoje em dia você vai para aqueles lados, tem bairro até... E tá crescendo só para lá também, né? Só a Zona Oeste que cresce. Exato. Então, assim, vai ter bairro. Você vê que tá crescendo. Só que a gente precisa acompanhar esse crescimento em questão de saúde, né? No geral mesmo. Saúde mental, principalmente, né? Saúde mental, principalmente. Que eu acho que é o ponto onde você conscientiza, né? Por outro lado, eu vejo muito que depois da pandemia as pessoas se conscientizaram mais. Então, embora tenha aparecido mais transtornos, as pessoas têm tido uma consciência maior de que uma atividade física é importante, de que uma alimentação adequada é importante, de que um bom manejo do estresse é importante, e por isso, né, um acompanhamento psicológico, um acompanhamento médico. Então, eu falo por mim. Antigamente, eu não... Eu acho que eu devo ter começado a fazer academia umas 10 vezes na vida. E das 10 vezes, eu começava, passava um mês... Às vezes eu pagava o plano de 6 meses e ficava à toa. Faz 1 ano e meio que eu comecei a fazer academia de novo. E eu fiz mais por qualidade de vida. E aí eu percebi que eu precisava de uma motivação para fazer isso, né? E aí hoje eu faço academia, só que eu faço com um personal trainer.
Claro que nem todo mundo vai ter, não vai fazer com o personal trainer, mas a gente precisa identificar aquele esporte que a gente gosta e que a gente consiga fazer. Então, por exemplo, eu sabia que fazer sozinho academia era muito chato, porque já é chato fazer academia. E aí eu conheci um personal trainer, ele chama Will Freiria. Tá? Não sei se a gente pode falar o nome, mas ele é excelente. E aí eu conheci, e ele é muito gente boa. E aí fazer a aula com ele, aquilo me traz motivação. Então não é o fato de eu fazer musculação, é porque é chato pegar peso, puxa peso, pega. Isso é muito chato. E aí é onde eu preciso de uma motivação. E a motivação dentro da atividade física, ela acontece de uma maneira muito lenta, porque até você começar a ver resultados que vão te proporcionar o bem-estar e a motivação que você precisa para continuar, demora. Então, eu aprendi que eu precisei daquilo, de uma motivação externa, de alguém ali comigo me acompanhando, para ser divertido, para ser legal. Recentemente, comecei a fazer Muay Thai. Tô adorando, porque assim, acho que é o momento para poder bater em alguém. Aí já que não pode, né? Legalmente, né? Então a gente legalmente vai na luta, a gente né? não pode, então eu bato no professor e é ele que aguente. Mas muito assim, bom, viu? De uma pessoa que já falou que é irritadíssimo. Ele chama João também, muito bom. Ai. E aí eu faço Muay Thai e, nossa, tem sido muito prazeroso. Alimentação, eu fui no Nutri, readequei minha alimentação, melhorei, não sou aquele fanático, sabe? Então, assim, só que eu consegui, num ano, coisas que eu não consegui a minha vida inteira tentando fazer. Então, eu fui encontrando o quê? Meios de identificar, peraí, eu preciso fazer uma coisa que eu gosto. Eu não gosto de academia, mas o médico falou que eu preciso fazer porque eu tenho hiperlordose. Aí ele falou assim, você tem que fortalecer seu core, seu abdômen, você vai conseguir isso na musculação, tananã. Aí fui fazer. E aí eu arrumei um meio. Falei assim, encontrei esse cara, achei super gente boa, vou fazer com ele. Faço com ele. Aí agora para manejar meu estresse, né? Sou psicólogo e a gente precisa desestressar também, porque é uma vida muito estressante. Se você quer xingar o paciente, você não pode, o CRP proíbe, né? Imagina, eu falo que eu nunca me estresso com o paciente. Eu sou sempre. Acho que por isso que as pessoas têm a impressão que eu sou um amorzinho, sabe? Mas, e aí eu falei assim, eu preciso arrumar um jeito de me desestressar, porque isso me causa uma tensão. Aí fui pro Muay Thai, nossa, maravilhoso, tô adorando fazer. Né? Alimentação, não sou aquele louco, por exemplo, chega sexta-feira, às vezes sexta-feira na hora do almoço, eu vou lá e peço um lanche para eu comer, no McDonald's ou alguma besteira. Orgulho do Nutri. Vai falar, poxa vida, né? Eu trabalhei assim, aquela velha história do, nossa, eu mereço tanto, né? É a recompensa que a gente estava falando no começo do Eu mereço, só que, aí o que acontece? Aí chega na sexta-feira à noite, eu como minha comida adequada, né? Eu não consumo, eu pego sexta, sábado, domingo para cair na esbórnia e comer tudo que eu quiser, né? Não, às vezes eu peço lá na hora do meu trabalho, porque eu quero me sentir bem aqui, já que eu estou aqui, já é uma sexta-feira, eu estou cansado, eu estou estressado, então vou pedir uma coisinha que vai me agradar. Ok, só que chegou a noite, eu já volto, né, para minha dieta, para minha rotina. Às vezes no sábado eu faço Muay Thai, então no sábado eu vou no Muay Thai. Volto, porque se a gente ficar só nessa da recompensa, porque a gente tem que aprender a recompensar o processo. Então, assim, me divertir com o meu personal, né, tem até vídeo meu no Instagram com ele, que às vezes a gente até fica perdendo tempo gravando vídeo, e nada de musculação, né? E aí, assim, às vezes eu perco tempo com ele, mas é um tempo de qualidade. Então, assim, a minha recompensa no processo em fazer é o quê? Ter alguém que me motiva a fazer, que faz aquilo ali ser uma coisa prazerosa. Isso que a gente fala de recompensar o processo. Então, assim, eu vou recompensar o processo como? Eu sei que eu não vou ver perda de 10 quilos em um mês, mas eu sei que vai ser divertido estar ali, vai ser legal. Eu sei que no Muay Thai eu vou dar um murro no meu professor, ele não vai me xingar. Ele vai revidar também, não, né, que é importante. Então, assim, eu sei que aquilo ali vai me tirar o estresse, né? Eu sei que comer um lanche, né, um fast food, na sexta-feira da hora do almoço, não vai me tirar de uma dieta da semana inteira. Aquela velha história, né, da refeição livre. Então, a gente precisa recompensar o processo. E aí fala assim, ai, nossa, mas você está vendo o resultado? Nossa, eu vejo, porque faz um ano, eu devo ter perdido uns 9 quilos de peso mesmo. Ganhei muita massa magra, meu percentual de gordura foi de 28%, alguma coisa assim, eu sei que ele caiu para 16%. Nossa, então, assim, eu tive um resultado muito bom, mas a longo prazo. Então, hoje eu olho meu resultado e falo, nossa, eu preciso continuar fazendo essas coisas. Só que eu não vou deixar de fazer as coisas que eu gosto, mas eu preciso continuar, então vou ter que ter um equilíbrio aqui, né?
E aí eu vou manejando. A gente tem que fazer esse manejo porque a gente tem que encontrar recompensa durante o processo. Porque se a gente esperar o processo de um ano de academia para você ver um resultado que você quer, você não vai ter... Que motivação você vai ter? Né? Até porque a maior parte das pessoas não vai gostar daquela atividade em si, porque ela é entediante. Claro que a gente gosta de ir fazer musculação, não estou falando por todo mundo. Não, a gente vai na força do ódio mesmo. Exatamente, eu vou na força do ódio, mas vou, né? Firme e forte. Às vezes eu xingo meu personal, mas estou lá firme e forte. Aí ele aguenta, às vezes, meu amor, ele tem que aguentar, porque eu estou pagando. Então ele precisa aguentar meu amor. Você fica feliz de ouvir essas coisas. Eu acho, não, mas castiga depois, tá no treino, é assim mesmo. Não pode não. Ele fala que eu falto muito no treino de perna, mas não é. É que dia de quarta-feira é o dia que eu mais trabalho. E ele quer que eu vou na quarta-feira. Não, aí por exemplo, amanhã eu vou estar também. Cansado, não sei se eu vou, mas eu vou pensar. Não, você mas pensa, é isso. Mas é a recompensa. Tudo que a gente fala é a recompensa. O problema é que às vezes a gente, por ser muito imediatista, a gente quer aquele resultado na hora, a gente quer as coisas na hora e espera que, o outro conseguiu mais rápido, talvez. Gente, tem vários fatores, isso em tudo na vida, né? E a gente já quer aquilo naquele momento e já quer se recompensar o tempo inteiro. Não, filho, peraí. Corre atrás aí, resolve seus BO pra depois se recompensar. A gente fala em jogo, que é o que a gente estava falando, né, no início da nossa conversa, é uma recompensa muito imediata. E aquilo condiciona o nosso cérebro a isso. Então, se você vai na academia, por exemplo, hoje eu olho o meu resultado de um ano atrás e olho hoje, eu vejo um bom resultado, certo? Só que desse mês para o mês que vem, para o mês seguinte, eu não sei se eu vou ter um resultado expressivo. Às vezes eu vou fazer uma avaliação, vai estar, sei lá, diferenças mínimas. Me fala aonde que isso é motivador. Não é motivador. Entende que o bet, o vício, ele vem por isso? Porque todo comportamento aprendido, ele foi recompensado em algum momento. E a recompensa de você ter uma vida saudável, ela não é imediata. E isso dificulta a gente ter uma vida saudável. Agora, a recompensa de você jogar, ela é imediata. Ele já começa o jogo te dando R$20 para você jogar. Esse é o slogan dele. Não, você faz o cadastro na plataforma e você já ganha R$100 de bônus para você jogar. Olha a recompensa, ela é imediata. Você só colocou seus dados, você já ganhou R$100 para você jogar. Então, eles trabalham muito em cima de viciar a pessoa nisso. Então, eles trabalham com o condicionamento de uma pessoa. Eu vou ensinar essa pessoa que jogar é a melhor coisa da vida dela. Então, quem está por trás de criar esses jogos, as pessoas que criam isso, elas sabem muito bem sobre comportamento humano e como condicionar o cérebro de alguém. Porque é o que é feito, é fato. Era estudo consumidor para saber. Exatamente. Deixa de novo seu Instagram para a galera, para poder fazer o pedido também de avaliação, para fazer o laudo, para poder também fazer. Pode. O meu Instagram é @michelneuropsi, tá? Lá tem o link, vocês conseguem falar direto com a minha secretária. Atendo particular e também atendo para o convênio Apvida, para quem tem convênio, né, plano de saúde. A minha clínica fica na Ismael Alonso Alonso, 2500. Tá? Se precisar, gente, de avaliação neuropsicológica, se precisar de avaliação psicológica, faço muitas vezes para pessoa que passou em concurso público e precisa, né? Pode chamar lá que a gente marca um papo e conversa para marcar uma consulta. A gente vai marcar, inclusive, gente, ó. Michel vai ter que ver o que tá passando dentro dessa cabeça. Você que lute. Né? Você que lute. Eu vou falar igual você fala pro seu personal, você que lute. Eu vou passar pra minha funcionária, que eu tenho uma outra neuro que faz pra mim, tá? Vou falar assim, você atende a Marcela. Vai, resolve aí, ó. Resolve o caso da Marcela aqui. Eu tô achando que vai ser um pouco complicado, então... Gente, a primeira vista já falou isso. Você imagina na hora que entrar na mente da pessoa. Então o negócio vai ficar lascado, né, voz da consciência. Vai ser complicado. Mas eu não quero chegar bravo no meu personal hoje, senão ele vai... Então, com perdão pra me fudeu, porque eu também sou irritada e lascou o negócio. Mas enfim. Brincadeira, faço com você com o maior prazer. Obrigada por ter vindo no Zoom. Volte mais vezes aqui, sempre vai ser bem-vindo. A gente conversa também sobre Setembro Amarelo ano que vem, também algumas ações. Tem Janeiro Branco, né? Tá chegando aí já. Excelente. A gente faz também, quando é em janeiro, a gente fala da importância da saúde mental. Porque não adianta só falar em setembro, né? A gente tem que falar o ano inteiro, trazer esse assunto o ano inteiro e não cai demais. Ter várias visões. Tem que conscientizar, né? A gente tem que abrir um pouco a cabecinha. Como a gente falou, Franca está crescendo, né? A gente precisa fazer isso crescer nas pessoas também. Pra gente ter uma cidade, né, saudável. Com certeza.
Obrigada. Obrigado, eu que agradeço, viu? Meu povo, semana que vem a gente recebe ela, que é dona de uma voz maravilhosa, que inclusive está aqui entre nós, mas ela não vem aqui para cantar, tá? Ela não vem aqui para dar show para vocês, ela vem para falar o quê? Sobre numerologia, gente. Sim, então, você que tá aí, tá querendo fazer, tá querendo entender o que tá acontecendo também. A gente já trouxe um neuropsicólogo, agora nós temos uma numeróloga aqui também entre nós. Nayara Dan estará aqui com a gente na semana que vem. É isso, gente. Ó, se inscreve no canal do Zoom, deixa seu like, segue lá no Instagram, @zoom.podcast, no Facebook também, no TikTok, nós estamos em todas as redes sociais. E é isso, marmotas. Um beijo pra vocês, até mais.